Boa noite para vocês. Hoje vamos fazer as nossas considerações em relação à avaliação diagnóstica que a gente fez na semana passada. Então, eu vou começar aqui com a disciplina de segurança, meio ambiente e saúde. Eu peguei aqui uma resposta de alguém, não sei o nome, não guardei o nome na hora que baixei a resposta dele. E essa pessoa aqui foi até bem nessa disciplina. Ele teve 7 acertos em 10 questões. Foi bom. Vamos ver as questões aqui e avaliar a pergunta e a resposta. Primeira pergunta. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi criada no ano de e por qual presidente? Quem foi o presidente que sancionou essa lei? Por eliminação, dá para eu fazer aqui já algumas eliminações. Vamos ver aqui, comentário. Vou usar aqui, vou eliminar qual? Eu tenho que saber de história para poder resolver essa questão. Se eu eliminar uma pessoa, já vai ser das pessoas que estão como presidente, eu já vou ter aqui uma boa resposta, uma boa possibilidade de responder corretamente. Miguel Arraes, se você tiver o conhecimento histórico, vai saber que Miguel Arraes não foi presidente. Então, essa questão, a letra B, não é possível pensar como resposta. Quem respondeu a letra B não foi bem. Outra questão aqui que dá para eliminar é a questão da data. Michel Temer é um presidente, Getúlio Vargas também, e João Goulart também foi. Mas a CLT é uma lei antiga, um compilado antigo de leis, e ela não foi resolvida em 2019. Então, duas possibilidades aqui que daria para ser eliminada. A resposta correta foi o ano de 1943 e o presidente da época, Getúlio Vargas. Essa questão a gente trabalhou essas datas sobre a CLT e também quem era o presidente da República no momento. Isso foi uma pergunta, ou foi um assunto trabalhado em sala de aula. E a gente teve chance de debater. Então a resposta aqui foi a letra C, o ano de 1943, e o presidente da República da época era Getúlio Vargas. Essa é uma das normas importantíssimas para a nossa vida, porque trata de toda a questão trabalhista no Brasil. Durante os anos, a gente já falou isso também em sala, houve várias modificações, melhorias na lei, e em particular, agora recente, na época do governo de Dilma Rousseff, quando houve uma reforma na CLT. Segunda pergunta. Foi uma adaptação, uma questão foi o Senai do Paraná em 2016. A sigla EPI. EPI, nós também trabalhamos essa sigla em sala. A resposta correta é a letra C, proteção individual, equipamento de proteção individual. O jogo aqui de palavras, o jogo de palavras nas respostas, pode ter deixado alguém na dúvida. Mas esse termo EPI é um termo também muito utilizado, não somente agora que você está tendo aula sobre esses assuntos, mas na vida cotidiana, certamente na sua casa, seu pai,
sua mãe, um parente seu, pode ter falado com você algumas vezes de equipamento de EPI. E televisão, jornal, sempre fala de EPI. Então, equipamento de proteção individual. Os equipamentos são usados em várias situações, em várias empresas, em vários locais de trabalho. É muito comum se pensar no EPI com mais facilidade quando pensamos na construção civil. Os equipamentos que as pessoas utilizam para se proteger de acidentes. Capacete, bota, luva, certos cintos. Então, são equipamentos de EPI. Vamos para a próxima questão. O equipamento de proteção individual, EPI, é destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do empregado. Indique a seguir o EPI utilizado para a proteção dos membros inferiores. Uma questão como essa, não é possível uma pessoa errar. Por quê? Qual é o ponto principal aqui? Membros inferiores. Então, vamos lá. Não dá para ser capacete. Capacete faz parte da cabeça, que é membro superior. Máscaras e filtros, a máscara é para o rosto. Óculos também é para o rosto. Cinto de segurança para a parte central do corpo. Só sobraria aqui, como resolução, o uso de botinas, calçados e botas. Uma questão bastante simples, mesmo fazendo parte de um concurso público. Certo? Mas que muita gente pode ter errado por descuido. Vamos para a quarta questão já? Quarta questão. Outra questão de concurso público. Acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E estamos tratando de... Isso aqui é um dos pontos mais trabalhados, ou um dos pontos mais trabalhados nesse semestre, foi acidente de trabalho. Essa é a resposta que você deveria ter dado nessa questão. Acidente de trabalho, ele pode até ocasionar morte, mas ele pode ser um acidente que pode causar uma paralisação do corpo, você pode ficar paraplégico, pode ficar doente, inválido, ou pode ter alguma sequela e você poder trabalhar também. Mas é considerado acidente de trabalho nessas condições. Agora, o acidente de trabalho, você não poderia colocar aqui como resposta acidente de percurso. Uma injúria laboral, uma briga, uma injúria não, uma injúria seria uma discordância, né? Falar mal de alguém no trabalho. Uma desatenção. Não seria isso que seria a resposta para essa pergunta. Muito embora desatenção seja uma possibilidade que cause um acidente de trabalho. E também, ainda outro detalhe, nós temos na legislação a possibilidade de um acidente de trabalho ocorrer no percurso da sua casa para o trabalho ou da sua casa do trabalho para a sua casa. Também é um acidente de trabalho em alguma situação, mas o enunciado aqui nos dá a condição de responder essa questão sem dificuldade, e a resposta está baseada na Lei 8.213, que é acidente de trabalho, é quando acontece uma
lesão ou uma perturbação funcional que pode causar morte ou redução da condição de trabalho da pessoa. Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui já entra em conhecimento da questão do segurado e os direitos que ele tem, os direitos que ele adquire quando empregado. Esse empregado pode ser pessoa, pode trabalhar numa empresa privada ou pode trabalhar numa empresa pública, como comentamos, como falamos em sala, a empresa como Caixa Econômica, como Banco do Brasil, Petrobras, que são empresas públicas. E essa pessoa que está na empresa pública, ela está no governo, participando do governo, mas ela é regida pela CLT. Há outros que também se enquadram na questão da de trabalho, que trabalham para o governo, que são os estatutários, fazem parte do regime de previdência pública. Eles também têm direito a esses benefícios aqui. O auxílio acidente será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Essa é uma questão interessante, em particular para o empregado privado. Na iniciativa privada, há uma participação da parte financeira para o empregado quando ele ocorre acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho, se ultrapassar 15 dias, como está falando aqui, o segurado começa a receber um valor financeiro proporcional a seu valor mensal normal, e esse valor é pago pelo governo, pelo INSS. Os 15 dias anteriores, os primeiros 15 dias, do primeiro dia até o dia 15, esse valor financeiro é pago pela empresa. Mas então, o auxílio acidente será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias, certo? Aí ele recebe esse valor pelo governo, pelo INSS. Então a resposta aqui, a pessoa aqui respondeu corretamente, está certo. A outra questão, uma questão da CESP, bem recente, no ano de 2018, e diz: legalmente, acidente de trabalho se configura como o acidente ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause perda ou redução da capacidade de trabalho temporária ou permanente, ou ainda, em casos mais graves, até a morte. Então, isso é uma definição na legislação de acidente de trabalho. A resposta está correta, é certo. Essa questão aqui está correta. Essa é a resposta que você deveria ter dado. Essa questão certamente é baseada na Lei 8.213. Esse aqui é uma típica afirmativa que define acidente de trabalho na legislação. Temos uma outra questão aqui, também de 2018. São considerados acidentes de trabalho? Aí há várias possibilidades de acidente de trabalho, certo? Inclusive, numa questão anterior que vimos aqui, aquele acidente que ocorrer na saída da pessoa até o trabalho ou do trabalho para casa, um certo período de tempo que existe na legislação. Esse acidente ocorrendo, mesmo não sendo dentro da empresa, ele é considerado acidente de trabalho por equiparação.
Vamos lá, vamos ver as questões aqui. Ele quer saber a exceção, o que não é considerado acidente de trabalho. A pessoa aqui não conseguiu responder corretamente. A questão aqui está dizendo que a resposta correta é a agressão relacionada a motivos pessoais. Vamos ver as questões que são consideradas acidente de trabalho. O acidente ligado ao trabalho, que, embora não tenha sido a causa única, esse acidente haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Então, aqui é um acidente de trabalho. Isso está na nossa legislação, na Lei 8.213. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho. Então, dentro do ambiente de trabalho, não foi um acidente, o cara estava numa escada, caiu, quebrou o pé, caiu de cabeça e morreu. Não. Mas foi uma disputa, e isso foi uma briga interna, e aí isso é considerado também um acidente de trabalho. A última questão aqui, a última letra, a letra D, um acidente sofrido, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da empresa. Aqui a situação é a seguinte: a pessoa trabalha na empresa e o empregador pediu para ele ir lá no sítio, esse empregador fazer um trabalho que se relaciona com a empresa. Mas o cara a pessoa não teria a obrigação de fazer isso. Por quê? Não é, ele trabalha na empresa fazendo um trabalho, e ele não tem que estar fazendo trabalho na granja, na casa de praia do empregador, nada disso. Mas ele foi fazer para ajudar, por bondade. E lá aconteceu um acidente de trabalho. Então, esse acidente também é considerado acidente de trabalho. Também aqui tem um detalhe que acontece às vezes da pessoa fazer esse trabalho para que a empresa não corra um prejuízo, não sofra um prejuízo por alguma coisa. Então, se isso acontecer, se ele foi a serviço da empresa, ele recebe, e acontecer um acidente assim, é também considerado acidente do trabalho. Um detalhezinho aqui que me veio na mente agora, eu fiz o concurso do INSS no passado, estudei bastante sobre essa questão, e aí nesse concurso eu vi alguns detalhes interessantes. Tá? Um detalhe é sobre a questão da empregada doméstica ou empregado doméstico. Um empregado doméstico, e imagina a situação: eu sou dono de uma empresa de mercadinho. Eu tenho meus empregados do mercado que trabalham lá, várias funções do mercado. Mas em casa, eu tenho uma empregada doméstica, uma empregada que trabalha em casa. De repente, surgiu uma situação assim: eu quero pegar essa empregada da minha casa e pedir para ela fazer uma limpeza lá no banheiro do mercado, fazer uma limpeza no mercado mesmo. Pela legislação atual, não é permitido esse deslocamento do empregado doméstico para fazer trabalhos numa empresa. Então, a função do empregado doméstico é a função do empregado doméstico. Ele tem para casa. Ele não pode fazer um trabalho lá na empresa, mesmo sendo o mesmo dono. O empregador dele, a pessoa que paga esse empregado, é o dono do mercado e é o dono da casa. Então, não pode haver esse deslocamento desse empregado doméstico para fazer o trabalho lá na empresa. Nem também o inverso. O funcionário da empresa lá no mercado,
o empregador dele tem uma casa de campo, ou uma casa dele lá, e pega esse empregado que trabalha na empresa para ir fazer a limpeza na casa dele. Não é possível também, isso está errado. Isso aí, legislação pune. O empregador pode ser punido. Às vezes o empregado quer fazer essa ação por bondade, por medo de perder o seu trabalho, mas se acontecer algum acidente nessa situação aí, vai haver consequências para o empregador, certo? Ele vai sofrer a penalização. Vamos lá, questão 8. De acordo com a Lei 8.213 de 1991, o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida a manutenção do seu contrato de trabalho após seu retorno ao trabalho pelo prazo de quanto tempo? Isso aqui é algo muito importante. Então, o que acontece? Se você sofrer um acidente de trabalho, ou alguém que você conhece sofreu um acidente de trabalho, depois que passa o prazo dele se restabelecer, se ele volta a trabalhar, certo? Ele tem garantia de estabilidade do emprego por um tempo. Esse tempo é de um ano, certo? Esse tempo é de um ano. Há outras implicações aí, com relação a isso. Não quer dizer que o empregado tem garantia de não ser mandado embora por um ano. Ele pode ser mandado embora por um ano. Só que, ele sendo mandado embora por um ano, a empresa vai ter que arcar com mais despesas. Então, ela vai ter que indenizar a pessoa com mais despesas, porque ela tem uma estabilidade garantida, porque aconteceu no ano anterior, em algum momento da vida dele, um acidente de trabalho. Então, se a empresa, na hora de mandar embora, ela pensa duas vezes antes de fazer. Não é que ela não possa, ela pode. Só que se ela fizer, ela vai ter que arcar com as consequências das despesas que ela vai ter. E esse período de garantias para o empregado é um ano de estabilidade. Próxima questão. A questão número 9. Eu já deixei aqui até observações aqui em relação a essa questão. Essa questão aqui dá um pouco de... tem que ter um jeitinho para respondê-la. Então, de acordo com a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, a lei que a gente viu anteriormente, que dispõe sobre os planos de benefício do pagamento social e dá outras providências. Aí ele diz, não são consideradas como doença do trabalho. Aí ele quer saber qual é a exceção a isso. Então, não são consideradas como acidentes de trabalho. Aí ele vai enumerar várias situações e tem uma que é uma exceção. Quer dizer, tem uma que está colocada que é um acidente de trabalho. Vamos ver. A resposta certa aqui, vamos ver logo ela, qual é aqui, ela está aqui no final. As perguntas que fiz nesse formulário, todas elas eu deixei a resposta correta lá, para você, depois que finalizar a prova, saber. A resposta correta é uma exceção. Isso aqui é considerada como dizer aqui, é considerada uma exceção a essa questão aqui. É uma doença do trabalho, certo? Que foi adquirida no trabalho. Doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relaciona. Isso também foi um dos pontos da nossa legislação, da nossa disciplina, que foi trabalhada em sala antes da pandemia, antes da quarentena. Então, eu frisei essa questão aqui em sala em alguns momentos. Então, a doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacione.
Isso também tem a ver com aquela situação de que não é qualquer doença que é considerada doença de trabalho. Ela tem que estar relacionada numa relação que o governo faz no INSS junto com o Ministério do Trabalho, dizendo quais doenças são consideradas doenças de trabalho. Então, tem que ter uma relação lá. Aí aqui a gente falou em sala aquela situação de um enfermeiro ou de um técnico de enfermagem que trabalha no laboratório de raio-x. Ele está exposto a uma substância lá, uma situação que ele pode, no decorrer do tempo, ter uma doença do trabalho. No momento, teve um vídeo que foi colocado para vocês, que foi em relação a isso, que falava sobre os caras que trabalham em minérios, um minério agora não recordo qual, que ele tem uma poeira, essa poeira vai ao pulmão e endurece o pulmão. A pessoa tem uma doença que é causada pela poeira que ele recebe, essa poeira endurece o pulmão. Então, é uma doença que é adquirida em função do trabalho. Vamos lá para as questões, as respostas que não deviam ser respondidas. Então, uma doença degenerativa, quer dizer isso. Uma doença que a pessoa tem e com o tempo ele vai tendo dificuldade de articulação, não tem mais a mentalidade funcionando. Isso é uma doença que ele adquiriu na vida, é uma doença que ele tinha já por família ou adquiriu com o tempo, mas não tem nada a ver com relação ao trabalho. Então, essa aqui era uma resposta que você não deveria ter respondido. A letra A não é uma resposta correta. Inerente ao grupo etário. A pessoa ficou mais velha, ficou mais desgastada, ela está com a visão mais reduzida. Isso não é consideração de trabalho. Foi um uso do corpo dele. Fumou muito e agora está com o pulmão danificado, não respira direito, engordou demais, ele não tem forças, não tem mais vigor. Então, é uma doença de trabalho. A outra, a que não produz incapacidade laborativa. Então, para ser um acidente de trabalho, para ser uma doença de trabalho, ela precisaria causar incapacidade. A última, que vamos analisar aqui, a letra D, e diz: uma doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Essa questão aqui um pouco mais, essa resposta aqui um pouco mais complexa. Mas vamos pensar aqui na situação. Estamos aqui em Pernambuco, Recife. Aqui não é normal, não é muito comum, mas na região lá do Amazonas, aí, região amazônica, nós que fomos daqui para lá, antes de ir, somos obrigados, ou deveríamos fazer isso, tomar vacina contra a malária. Uma doença que é muito comum lá na região lá do Amazonas. A região amazônica, não somente a Amazonas em si, mas Pará, Rondônia, Acre, a região tudo bem ali, é muito comum a pessoa ter malária. Aqui em Recife não é tão comum. Pode até acontecer. Mas então, se alguém sair daqui para essa região, antes de ir para lá, para trabalhar ou para visitar, passear, o que seja, ela deve tomar a vacina contra a malária. Então, nessa região, é uma doença muito comum. É uma doença que os habitantes da região têm. Agora, essa questão aqui não está correta por isso. Agora, se a pessoa trabalha nessa região aí e adquire uma doença não por ser
uma doença que se relacione com o trabalho, lá que ele vive, ela seria considerada uma doença do trabalho. Terminamos aqui. Eu acho que tem mais uma ainda aqui. A última questão é da FCC, Fundação Carlos Chagas, de 2013, falando sobre uma doença muito comum hoje, que tem a sigla de LE ou DOT, também DOT. É a doença adquirida por esforço repetitivo. Aí há várias situações a pensar aí. Então vamos ver qual foi a resposta que você deveria dar. A resposta da letra C, esforços repetitivos. E ele ainda dá até uma dica. Trabalhos dos digitadores. As pessoas que estão lá digitando texto, digitando, fazendo cálculos e usa muito a mão para fazer isso. Então é uma das doenças que é muito comum hoje, com o uso da tecnologia. Eu recordo agora daquele filme do Charlie Chaplin, ele fala sobre o trabalho na indústria, trabalho na linha de produção também. Lá naquele filme ele mostra lá o trabalho do operador de máquina, operador na produção lá, apertando parafuso e tendo tempo para fazer isso. Se vacilar, não dá tempo nem para pentear o cabelo, passar a mão no cabelo, para enxugar o suor, porque a máquina está passando e o cara tem que apertar o parafuso. É bem interessante aquele filme lá e lembra isso. Aproveitando, a resposta que foi colocada aqui é relacionada ao esforço repetitivo. Aí um exemplo foi dos digitadores. Aqui se inclui também um profissional que trabalha na linha de produção de empresas, várias aí. Vamos pensar aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, temos a empresa várias empresas que trabalham com fabricação de bolachas, embalagem de bolachas, empresa que trabalha com frigoríficos, e outras empresas aí de embalagem e mais coisas assim nas indústrias, que o cara trabalha numa máquina e tem que produzir repetitivamente ações no seu trabalho. Em particular, um frigorífico que é muito comum, uma Sadia, uma Perdigão da vida, e o cara tem que estar lá cortando pedaços de frango ou de carne, e esse esforço que ele faz direto, usando mais a mão direita no geral, porque quem é destro, né, tende a danificar ou enrijecer a sua musculatura, e isso pode causar um alerta. As respostas que não é cabível para essa questão. Atividade de supervisão administrativa com predomínio de reuniões de grupo em salas planejadas. Uma reunião não é algo que vai causar para você um acidente ou uma lesão, nesse contexto aqui. Atividades predominantemente estáticas, como a do trabalho de vigilantes. Até poderia se pensar, o vigilante fica muito tempo em pé, ele pode ter problema nas pernas, mas não é algo que ele faz repetitivamente. Ele pode sentar, pode caminhar. A outra letra aqui das nossas respostas que não deveria ser utilizada é exposição a ruído excessivo, tal como a dos aeroviários. Ele entraria lá, poderia ter problema de audição, com os anos ficar surdo, mas não é um esforço que ele faz, é uma ação que ele sofre. O barulho que ele recebe pode causar surdez para ele no futuro. Aí ele poderia entrar lá como acidente de trabalho. Esforço vocal excessivo, com a atividade dos professores de educação física, professores numa sala de aula,
também não é uma, uma lesão causada por esforço repetitivo, chamado de Léo Dot. Eu espero que você tenha feito uma boa prova. Os assuntos foram todos passados por você em sala, ou então pelos vídeos, pelos textos que você deveria ter lido. Se você seguiu o caminhamento de estudar pelo material que foi dado, dedicou tempo ao estudo, você fez uma boa prova. Se você foi aquele que deixou para analisar todas as questões, aliás, estudar já no final, quando foi anunciada essa avaliação, e você não utilizou o seu tempo anterior para estudar, certamente não se deu bem. Então, meu conselho é que você use seu tempo, estude as disciplinas, não só a minha, mas dos demais professores também, em intervalo de tempo. Não faça seu estudo quando souber que tem uma avaliação. Para você, uma boa semana, esperando nos ver em sala assim que se resolva essa questão da pandemia. Até o momento.